Então, pronto. Então, continuando essa conversa que a gente estava tendo antes do intervalo, seguinte, eu acho que isso tem a ver, né, essa coisa assim, que muitas vezes a gente tem essa sensação, né, que é o caso aqui, é que eu falei. Então, a gente chega à conclusão que entre 0 e 1 não tem ninguém, como se a gente já não soubesse disso antes, né? Beleza? E aí isso causa uma certa sensação de que saco, né? Assim, por que eu tenho que demonstrar as coisas que eu já sei, as coisas que são óbvias? E tudo bem quando a gente tem que demonstrar uma coisa que a gente não sabe ou que não é óbvia. Mas muitas vezes em matemática, nessas construções, a gente tem que demonstrar coisas que são óbvias. Beleza? Então, primeiro que eu acho que as pessoas têm toda a razão em ter esse incômodo, né? Assim, em ter esse estranhamento. De novo, muitas vezes esse estranhamento ele é visto pelos professores como um sinal de que aquela pessoa é um aluno mais fraco, que não está entendendo direito. E esse estranhamento é legítimo. Tá? A pessoa tem toda a razão de estranhar, porque por que eu tenho que demonstrar que 0 é menor? Aliás, que entre 0 e 1 não tem ninguém? Né? Assim, que diabos eu tenho que demonstrar isso? E eu acho que isso tem a ver, como eu falei, com uma postura epistemológica sobre o que é matemática. Eu acho que isso tem a ver com aquela contraposição entre as visões de matemática como uma coisa que está intrinsecamente na natureza, que é uma visão à qual eu me oponho veementemente, em oposição à matemática como uma construção social que tenta dar sentido à natureza, assim, ao mundo. Então, a matemática não é uma leitura de um mundo que existe a priori. A matemática cria uma versão de mundo, cria uma narrativa sobre o mundo, ela cria um mundo. Ela não é assim, o mundo é dado, a realidade, por isso que eu evito muito usar essa palavra. A realidade é dada e a matemática é um caminho para desvendar a realidade. A matemática inventa uma versão da realidade, que não é mais nem menos legítima do que outras versões da realidade. Beleza? Beleza, pessoal? Eu estou repetindo uma coisa que eu já falei, que é a minha posição epistemológica frente à matemática. Tá? E eu acho que isso tem a ver com esse incômodo que a gente sente, porque muitas vezes, do jeito, vê se está fazendo sentido isso, pessoal, vê se concordem ou discordem. Do jeito que a matemática, na verdade, não a matemática, do jeito que o formalismo matemático é apresentado para a gente na graduação, parece que a gente precisa desse formalismo para legitimar aquela ideia. Né? E não é esse o caso, segundo essa posição epistemológica com a qual eu me alinho. Certo? Parece que é o seguinte: por exemplo, nesse caso aqui, entre 0 e 1 não existe nenhum número natural. Parece que eu tenho que desqualificar esse conhecimento prévio que eu tenho para dizer agora ele está legitimado pelo formalismo matemático. E o que a gente está querendo fazer com o formalismo matemático não é isso. O que a gente está querendo legitimar é o próprio formalismo. Né? Então, ao dizer, de acordo com essa formalização, com essa construção axiomática formal, eu chego à conclusão de que entre 0 e 1 não existe nenhum número natural. O que eu quero dizer com isso é aquele formalismo funciona. E não, agora sim, entre 0 e 1 tem um número real. Isso eu já sei. Beleza, pessoal? Não fez sentido isso? Michele, quer falar? Não, você estava falando, assim, é claro, concordo totalmente com o que você falou, Vitor, mas eu me lembrei de uma piada que eu escutei há muito tempo, que eu tinha esquecido, mas você evocou de volta. Que é uma história, eu não sei contar piada, mas bom, de um cara que estava no deserto perdido, e aí ele encontra outra pessoa, né, ali. E aí ele vira e pergunta, não sei se vocês conhecem essa história, mas onde que a gente está? E aí o cara para,
peraí, deixa eu pensar. E ele pensa, e depois de muito pensar, ele responde, a gente está no deserto. Aí o outro vira para ele e diz assim, você é matemático, né? Eu falo, por quê? Como você sabe? Porque você demorou muito, pensou pra caramba, disse uma coisa 100% certa que não serve para nada. Exatamente. É bem por aí. Eu não conhecia essa piada, né? Mas tem muitas piadas que brincam com essa forma de pensar do matemático, né? E a questão é, essa forma de pensar, não é que ela não seja importante, mas ela não é absoluta, né? Assim, não é isso que é. Não é isso que vai te salvar no deserto, né? Exatamente. Isso. Beleza, pessoal? Certo? Então, eu acho que do jeito que a gente é apresentado ao formalismo matemático em geral, né, obviamente, na disciplina de graduação, vamos dizer, no paradigma de ensino de matemática na graduação, paradigma dominante, parece que é assim, o que legitima o conhecimento é a formalização. Em alguns casos porque em alguns casos a formalização nos permite levar a conclusões que a gente não sabia. Mas nesse caso, não. É como se a gente estivesse aferindo, que a gente está legitimando é o próprio formalismo. Né? Assim. Então, se a gente chegasse a uma conclusão aqui diferente dessa, entre 0 e 1 não tem nenhum número, não tem nenhum número natural, o que a gente poderia concluir? Certo? A gente não ia desfazer esse conhecimento. A conclusão é que o formalismo estaria errado, seria inadequado. Né? Por quê? Porque as construções formais em matemática, como eu falei, elas têm uma intencionalidade e elas são apresentadas como se elas fossem neutras. Né? Elas não são neutras. Quando o Peano escreveu esses axiomas, ele sabia o que ele estava querendo descrever e onde ele queria chegar. Tá legal, pessoal? Fez sentido isso ou não? E eu acho que a gente é muito apresentado na graduação as construções formais de uma forma neutra, né, como se fosse assim, e de uma forma descritiva. Né? Falando só aqui, axioma tal, agora, teorema tal, demonstração, definição. Né? Como se fosse descrevendo. Por isso que eu defendo que, para a gente entender realmente a formalização, a gente precisa fazer esse movimento de mergulhar e emergir, ou imergir, sei lá qual é a palavra certa. Quer dizer, de olhar de dentro, agora a gente está olhando de dentro, mas ao mesmo tempo a gente tem que intercalar esse movimento de dentro e de fora. A gente precisa olhar o formalismo de fora para entender onde ele quer chegar, qual é por que ele se constrói dessa forma. Né? E na graduação, a gente é apresentado a formalização matemática de uma forma absoluta, neutra, descritiva. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso para vocês? E pior, né, Vitor? Frequentemente, como assim? Não, aqui é que vocês vão entender por que aquelas coisas que vocês veem na escola e que vocês vão ensinar valem, né? Então, é como se essa aqui fosse a justificativa. Acho que é uma coisa que isso a gente vê em análise, né? Quando vai estudar também. Bom, existe inclusive toda uma tendência de muitos docentes de considerarem a análise como basicamente uma ferramenta para sustentar o cálculo, o que é muito problemático. Primeiro, porque o cálculo não precisou de nenhuma sustentação quando foi desenvolvido, e você vai dizer então o quê? Que Newton, Leibniz, eles não fizeram cálculo, na verdade, não era cálculo aquilo, porque não tinha análise, né? E outro problema... Aí deslegitima, né? Exato. E, ao mesmo tempo, você tem uma série de outros objetos que são muito legais da análise, sobretudo para a gente que vai trabalhar, que pensa, ou eu, no caso, em formação de professores, ou vocês, né, quem for trabalhar em escola, tem objetos da análise que são legais, né, para serem trabalhados. E aí, mas que não estão necessariamente associados de uma forma muito direta, não precisa passar pelo cálculo para chegar a eles. Né? E aí, então, isso fica excluído da possibilidade, não, isso não é relevante na análise. Danilo, rapidinho. Inclusive, aproveitando esse exemplo na Michelle, a gente aprende assim, que a gente tem os pré-requisitos, né?
A gente tem que aprender função, depois limite, depois derivada e depois integral. Quando Newton e Leibniz inventaram o cálculo, eles saíam derivando, não queriam nem saber se era função. Eles saíam derivando as coisas. Né? Nem estava estabelecido, né? Nem existia. É super estranho. Eu aprendi lá com a Tatiana Roque, né? Naquele livro dela, a gente aprende muita coisa. Que primeiro surgem os complexos, cara. Depois, a última coisa são os naturais. Olha, muito doido, né? Danilo. Não, você falou na parada que para mim sempre foi muito assim, né? Até eu já ouvi isso até de professor, tipo assim, os caras falam que a cálculo é cálculo, a análise é cálculo com rigor. Aí eu sempre fiquei pensando, porra, então por que não vai direto para análise? Você fazer um negócio aqui não é lugar que a galera gosta de fazer as coisas com rigor, então vai para análise direto, porra. Eu sempre fiquei pensando nisso. Assim. Aí depois que eu fui entender, quer dizer, a análise real é porque a gente está olhando, né, com cuidado para o conjunto dos reais, e é por isso que essa que é. E cálculo a gente está preocupado com as relações ali, né, com as funções e tal. É uma doideira. A gente precisa, né? O cálculo é um contexto. A gente precisa. Não pode dispensar o cálculo, né, eu acho. E aí, de novo, vem do que você falou antes, né? Assim, isso que você falou é o análogo da matemática moderna para o ensino superior, né? Assim. Então, esse exemplo que o Danilo falou, que é muito importante, a matemática moderna. Tem esse livro, né, que o título original dele, em inglês, né, que foi traduzido para O Fracasso da Matemática Moderna. Né? O título original dele em inglês é Why Johnny Can't Add? Né? Por que Johnny, que seria o Joãozinho, né? O menino, não sabe somar. Né? Então, essa abordagem de matemática que ficou conhecida como matemática moderna era uma proposta pedagógica, né, que o ensino de matemática na educação básica, desde as séries iniciais, se restringia ao formalismo. Na verdade, mais do que isso, que seria a ideia de falar tudo em termos de teoria de conjuntos, né? Desde a educação básica. Né? Então, isso foi uma coisa que veio um pouco na esteira do movimento Bourbaki, né? Do movimento de formalização no começo do século XX, certo? Só que aquele movimento de formalização, como a gente já falou aqui, né, ele não foi de graça. Vamos formalizar as coisas porque é o certo. Ele veio de uma necessidade interna da matemática. Assim. Basicamente, era necessário formalizar as coisas porque a matemática, naquele momento, estava se internacionalizando, se universalizando, e era quase que uma questão de comunicação. Né? Muitas vezes as pessoas demonstravam teoremas que tinham termos que não eram definidos. Assim. E a matemática começou a atingir um volume de coisas que isso começou a se tornar um impedimento para o desenvolvimento que era necessário naquele momento histórico. Né? Então, o movimento de formalização foi um movimento necessário para continuar sendo possível se argumentar matematicamente sem trapacear. Né? Assim, era uma coisa, basicamente isso. Né? Assim, vamos estabelecer regras para a gente dizer como a gente vai argumentar daqui para frente. Mas essas regras também não são eternas e universais. Né? Assim, e aí, de novo, aconteceu, nesse momento histórico, acontece aquilo que eu chamo de uma confusão epistemológica, que é quando a gente tenta imitar a estrutura formal no ensino. Né? Então, o movimento da matemática moderna surgiu de uma suposição que é assim, se a matemática, porque naquele momento histórico, né, no começo do século XX, a ideia era formular tudo em termos de teoria de conjuntos. Se inventou a teoria de conjuntos, vamos formular tudo em termos de teoria de conjuntos. Então, se isso dá certo na matemática, então essa é a inferência equivocada. Então, dará certo no ensino também. Né? Então, as pessoas... Não deixa de ser a colonialidade do saber lá, né? Exatamente. É isso, né? É isso. Sabe que nós vamos ensinar para você como é que ensina isso. Porra, brincadeira. Eu fico imaginando a criança dentro do sexto ano. Não, é sucessor. Não é mais um, não. Porra, calma aí. Exatamente. Imagina só. É claro que não vai dar certo. E aí, isso
as ideias matemáticas, veja, isso que a gente tem que pensar sempre, tá? As ideias matemáticas estão muito além da formalização. A formalização é um pedaço das ideias. E quando a gente ensina matemática, a gente quer falar das ideias. A gente quer falar muito além da formalização. Não é que a gente, por exemplo, aqui nessa disciplina, não é que eu estou deixando de falar da formalização, mas eu não estou restrito a descrever a formalização. Né? Michele. Não, eu queria fazer um comentário sobre essa questão, esse movimento histórico, né? Mas antes, só para comentar, Danilo, essa questão da criança, eu me lembro uma das minhas grandes, assim, percepções da natureza humana, de como os adultos não têm mais o que fazer, assim, como eles perdem tempo, né? Que besteira. Foi justamente porque eu fui uma vítima da matemática moderna, né? E então, quando eu estava lá no primário, aprendendo as operações aritméticas, na época chamava primário, e aí você tinha que aprender junto as propriedades, comutativa, associativa, tudo se aprendia junto, entende? Você está lá aprendendo ainda 2 mais 5 e já está aprendendo as propriedades. E tinha a tal da propriedade de fechamento, que dizia que a soma de 2 números naturais é um número natural. Sendo que na minha vida, o único tipo de número que existia era natural. Tá? Então, para mim, eu pensava, eles queriam que desse que é uma boneca, um carro, vou somar 2 números e vai sair uma casa. Tipo, que falta do que fazer dessa galera. Cara, uma coisa totalmente sem sentido. Tá tratando as crianças igual idiota, né, cara? Porque o cara tá ligado que se você... Vai dar uma letra? Óbvio que não. Para mim, álgebra não existia também. E assim, a matemática, mais que a gente tem que ter esse cuidado assim, de não transformar num negócio contemplativo, a matemática tem coisas ali que até a nível de procedimento fascina. Hoje de manhã, na escola, eu dei uma aula lá no 7º ano, eu falei de dízima periódica. Eu fiz lá a divisão com eles, e eles viram que o negócio ficava, eles começaram... Eles ficaram assim, indignados. Caraca, mas como que isso acontece? E começaram a fazer na mão. Aí fizeram na calculadora. Pô, professor, o meu é 006... O meu é 0666666. Aí o outro, não, mas o meu tem 7 no final. Mas por que tem 7? É uma coisa que fascina, assim, não é nada demais. Quer dizer, que é do próprio coisa assim do procedimento. E que é legal, você consegue falar de matemática a partir daí. Não precisa ficar, sabe, entendeu? Reinventando a roda para falar das coisas muito básicas que eles dão conta. Bobeira. Isso aí. Agora, engraçado. Fala. Não, fala. Eu ia contar uma história também que eu me lembrei, porque é engraçado que a minha mãe fala isso. A minha mãe, hoje, ela tem 95 anos, né? Ela é bem antiga, assim, mas ela foi professora primária. E ela conta essa história, que quando ela fez aquele curso normal, né, no Instituto de Educação, aquele bem, assim... Deve ter sido colega da minha. Minha mãe é mais velha. 95. Aí, ela conta que, assim, ela não aprendeu nada com conjunto. E aí ela conta que um dia veio uma regra, uma norma lá, que todo mundo tinha que ensinar tudo com teoria de conjuntos. Ela narra essa vivência. E ela não tinha aprendido nada disso. Então, as professoras ali nos anos iniciais, eram professoras nos anos iniciais. Nos anos iniciais, tendo que ensinar. E ela falava que esse negócio de conjunto, o que é isso? A gente nunca precisou disso, ela falava isso. A gente nunca precisou disso, agora tem que ensinar assim, ninguém sabe o que é isso. Né? Assim, então, eu imagino o caos. Michele. Não, eu ia comentar que esse movimento da matemática moderna, como o Vitor falou do Bourbaki também, ele estava associado a um outro movimento que foi mais amplo, né, não só das ciências, o movimento que envolvia as ciências humanas também, que é o movimento estruturalista, né, e na psicologia, você tinha Piaget trabalhando com estruturas, na antropologia, Lévi-Strauss, então, você tem você tem essas outras áreas do saber querendo se colocar como ciência, e sendo ainda muito questionada, aquela questão de positivismo, então o estruturalismo ele foi tomado assim como, mas a gente está junto da matemática, a matemática ela era grande através do estruturalismo, da questão desse projeto, né, de então unificar através de estruturas, ele ganhou, ele servia também, isso se tornou muito importante pela forma como as outras ciências também, os outros conhecimentos foram se nutrindo daquilo. E aí, para mim, assim, dá sempre... Sabe aquela expressão, subiu a cabeça, assim, a coisa...
De repente, A galera deu uma viajada, extrapolou. não, de fato, era a ideia de que o mundo, a estrutura está presente no mundo. E não uma coisa que a gente planta. Nietzsche falava isso, a gente planta isso no mundo, não é que está lá no mundo, né? Mas a gente planta. Então, e aí levam para a educação e a coisa degringola. E agora, lembrando a questão que vocês estavam falando também da análise em particular, né, em relação ao cálculo também, né? Quando eu estudei análise lá na Unicamp, o professor chegava e ele sempre lia, da volta e meia levava o livro do Omar Khayyam, lia uma ou duas poesias lá para a gente, aí começava a entrar na análise, né? Mas ele dizia assim, ele dizia que a análise era o cálculo dos maus exemplos. E aí eu fico pensando, porque, na verdade, a ideia que ele estava tentando colocar nisso, nesse trocadilho, né, o cálculo dos maus exemplos, é a ideia de que a análise, na verdade, vai problematizar certos aspectos do cálculo. Né? Mas aí, né, Vitor, de novo, isso evidencia que como que a própria análise, né, assim como toda a matemática, nasce de uma problematização. E não é que esses problemas eram do cálculo, esses problemas não existiam no cálculo, esses problemas foram criados pela própria análise. Né? É esse movimento de problematizar que é inventivo. Sim. E que produz toda uma análise. Né? Exatamente, isso aí. E que esse movimento é um pouco como aconteceu na Grécia, da gente se precisar formalizar por causa da ideia de incomensurável. Então, a gente tem funções, eu falo muito sobre isso, na parte de produtividade, mas sobretudo em derivadas. Né, funções que eu chamo de funções não caretas, tá? Que são funções que têm comportamento que nos surpreende. E aí a formalização serve para dar conta delas. Para a gente ter uma forma de falar sobre elas, então, né, que é surpreendida pela própria formalização. Isso é bem legal. Beleza, pessoal? Certo? Mas, enfim. Só falta demonstrar um teorema, mas eu queria destacar isso. Eu acho que, em resumo, né, que a gente estava falando um pouco depois da volta do intervalo, ao longo das disciplinas de graduação, que chamadas de disciplinas de matemática avançada, assim, a gente tem muitos incômodos com as demonstrações assim, de se sentir perdido. Né, assim, por que eu estou demonstrando isso? Por que é assim, etc. E o que eu estou argumentando aqui é que esse incômodo ele é muito causado pela forma como essa formalização é apresentada para a gente na graduação. Essa que é a questão. E implícita nessa forma de apresentar, a gente tem uma visão epistemológica sobre o que é matemática. Tá? É isso que eu quero dizer. Fez sentido, pessoal, isso? Sim ou não? Alguém tem alguma lembrança assim, do curso de graduação tem a ver com isso? Espera aí. Pronto. Vou fechar a porta aqui. E aí, quem quer falar alguma coisa sobre isso? Oi, Vitor. As minhas lembranças de análise, né, lá da década de 90, são aquelas lembranças assim bem de que a análise tinha que ser uma coisa perfeita, né? Tudo muito perfeitinho, né? Eu lembro do quadro da professora, com as demonstrações, tudo escrito a giz, né? Os teoremas e tudo escrito a giz, tudo perfeito. E a gente com medo de algum exercício, alguma atividade, sair fora daquele modelito, né? Enquanto eu tive uma experiência dúbia, né? Isso foi em análise 1 que eu repeti, né? E aí depois eu tive uma outra professora de análise, que acho que ainda está até trabalhando lá, que ela rabiscava o quadro mesmo, do tipo, desenhava mesmo.
entende? Aham. Ela escrevia, ela atendia as duas coisas. Ela escrevia o teorema mesmo, ela estava lá presa, aquelas coisas, mas ao mesmo tempo ela desenhava, ela mostrava, ela fazia vários desenhos para a gente tentar imaginar, entende? E ali eu vi uma forma assim muito boa, né, porque a gente discutia mais com ela do que com a outra professora. A outra professora a gente tinha muito medo de sair fora dos padrões, né? Era medo de sair fora dos padrões do rigor, né, das demonstrações, e, enfim, enquanto que a outra que desenhava a gente tinha mais, vamos dizer assim, liberdade de discutir, por mais que a gente tivesse medo de errar, né? Mas me lembrou também essa discussão que vocês estão tendo aqui, da matemática moderna, me lembrei do trabalho que eu fiz de mestrado, né, há uns bons anos atrás, que eu tratava também, né, sobre o desenvolvimento do estudo de matrizes, né, dos livros didáticos, e eu lembro que até a década de 50 tinha uma cara diferente, né, o estudo de matrizes, né? Depois, na década de 60, até com o advento, né, da matemática moderna, aí Epa, eu estou com a câmera fechada, peraí. Ah, tá, estou aqui. Com a década de 60 teve... Oi? Gente, teve uma mudança nos livros didáticos, né? E eu lembro que eu não entendia por que teve essa... Eu não conhecia muito o movimento da matemática moderna. E era até mesmo por justificativa de avanços tecnológicos, né? A sociedade estava mudando, né? Enfim, eu acho que nem sei se o nome moderno tinha a ver com a questão da modernidade. Eu acredito que sim, né? Enfim. Então, isso vai de encontro muito com o que você também falou, né? Então, toda essa questão de formalização não é uma questão neutra. Ela tem um objetivo, né? Ela tem uma linha ideológica ali, né? Colocada. Exatamente, isso aí. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Então, ninguém quer falar mais nada sobre isso? Fez sentido isso ou não? Essas coisas todas que a gente está discutindo aqui. Parece uma coisa muito louca. Pode botar emojis. Quem não quer falar, não escrever. Só assim, eu já tinha falado um pouco da minha experiência, mas eu acho que é isso, assim, a lembrança que eu tenho do curso de análise é muito essa coisa de manter a aparência, sacou? Você pode usar intuições, mas é tudo no cantinho, assim, da prova, depois você apaga, entendeu? Isso. Isso é uma coisa que tem que ser escondida, né? Isso, não é que, claro, não estou dizendo que tem que entrar no corpo da demonstração, beleza, não é isso, mas é meio que um negócio assim, sacou? Então, tem que entender isso. O que é o corpo da demonstração? Algo assim. Então, o que é o corpo da demonstração e o que não é. Mas aquilo que não é o corpo da demonstração não quer dizer que não seja um conhecimento legítimo. Essa que é a questão, entendeu? E, como eu falei, por parte do professor, isso é quase uma coisa desonesta. Eu estou falando desonesta intelectualmente, mas estou falando também, não necessariamente o professor faz isso por mal. Aquela professora do Marcelo. O professor, muitas vezes, por exemplo, né, que eu não sei nem quem é, mas, enfim, não necessariamente ela faz isso por má intenção. Ela pode fazer isso ou porque ela acha que essa é a maneira certa, que ela foi educada assim. A gente é educado como professor para achar que essa é a maneira certa de ensinar. Então, ela está fazendo, muitas vezes, a pessoa faz com a maior das boas intenções, achando que é o certo, ou pode ser por despreparo mesmo. Ou pode ser porque dá uma aula assim, né, fazendo esses movimentos, é muito mais difícil e é muito mais assim imprevisto, né? Assim, você é muito menos seguro dar uma aula assim do que dar uma aula que você faz só as demonstrações e pronto. Entendeu? Eu acho que é insegurança mesmo. É isso. Assim, muitas vezes o que o Marcelo estava falando, porque assim, é muito por causa da linha que eu sigo, das coisas que eu estudo, mas eu acho que a natureza, especialmente da matemática, é uma coisa muito metafórica, assim, sacou? Então não tem como você pensar em matemática, estudar matemática e não ir criando imagens, sacou? Não ir criando analogias.
e metáfora, sacou? Pô, tem várias teorias que falam disso, né? Tu pega lá os caras lá do Val, da representação semiótica, quer dizer, quanto mais imagens você cria para o mesmo objeto, melhor, cara. Poder falar de 3, 4, 5 maneiras diferentes da mesma coisa, sacou? Porra, tem por que não fazer isso? Enriquece mais, né? Mas não, o cara fica ali no roteiro, né? Mas eu acho que é isso. Então, rapidinho, Michele. Seguir o roteiro é mais seguro, certo? E eu estou falando, eu tento quebrar esse roteiro. Não estou falando também que eu sei mais análise que as outras pessoas, que eu não sei realmente. Assim. Mas é porque eu não me importo de aparecer alguma coisa que eu não saiba. Eu não acho que isso me desqualifica como professor, entendeu? E eu acho que a gente é criado dentro de uma cultura que nos faz pensar que isso nos desqualifica. Esse é o problema. Michele. Não, a questão é aquela que você já teve até discussão, né, em redes, né, Vitor, assim, o que é análise? Então, para muitos professores, para a maioria dos professores, para mim, quando eu me formei, quando eu terminei minha pós-graduação, análise é aquilo que está lá no livro do Elon, ou se você não quiser seguir o Elon, pega o Lang. Você vai pegar, você tem certos autores, você tem aquela forma de trabalhar, aquilo é análise. E aquilo não é análise? Sim, aquilo é análise, até porque o que é uma coisa é aquilo que uma sociedade, um grupo cria, delimita como uma certa coisa. A questão é que nada impede que venha outro grupo de que não, mas para mim a análise é isso outro aqui, não pode ser uma coisa arbitrária, né? Tem certas coisas que tem que estar ali presentes, que a gente não pode falar que estejam na essência da análise, porque já seria um problema, né? Discutir o que seria essa essência, mas que tem relação, que dialogam com aquilo que naquele momento já se chama análise. Agora, essa delimitação estrita, ela é construída socialmente. E aí, outra questão que tem, que eu lá atrás, a primeira vez que eu dei análise, né, você pega e você tem aquela ideia de que você tem que trabalhar com essa forma de escrita, e nessa forma de escrita, pequenas modificações mudam muito o sentido da coisa. E a questão é que é como uma linguagem em que, se o aluno não tem uma certa fluência nessa linguagem, ele possivelmente vai dizer coisas que não é o que ele queria dizer ali naquela demonstração. Ele vai escrever certas coisas que têm um significado que destoam daquilo. E aí essa prática dos professores de análise, dessa análise clássica, é dizer, não, isso está errado. E aí acabou a questão. E o aluno pode estar pensando em coisas super legais e ele é inibido, ele é cancelado. Exatamente. E o pior é que ele não entende o porquê, porque às vezes ele escreveu com uns certos termos que não era, mas o que ele estava pensando, de fato, era até aquela mesma coisa. Então, você tem todo um problema aí, que não é, olha só, observa, que não é um problema matemático. É um problema não apenas de matemática, pelo menos, envolve comunicação, linguagem, psicologia, envolve um monte de coisa. De preparo que a gente tem quando vai ser professor de análise, né? Eu falei, com isso. Então, um exemplo disso, rapidinho, aquela história que eu já contei aqui, que quando eu estava no Fundamental 2, né, eu escrevi 3 igual a X, a professora dá errado, lembra que eu contei isso na aula passada? Contei isso, não contei, Marcelo? Sim. Então, eu vivenciei isso como uma violência. Tanto que eu cheguei chorando. Eu falei, mas por que ela deu errado? Assim, ela está me desconsiderando, assim. Porque eu achava certo. Por que ela deu errado nisso, assim, sabe? Então, é claro que para uma criança, a criança vivencia uma violência de uma forma muito mais forte. Mas não quer dizer que para um aluno de graduação, para um adulto, isso não seja uma violência também, né? Tem que pensar muito isso. E a palavra de ordem, né, Vitor? É uma coisa que ensina ele que daí para frente ele o objetivo não é que ele tente se expressar da forma como ele pensa, é que ele tente copiar. Né? Exatamente. E muitos aqui, eu lembro que, para mim, essa experiência foi em física, na graduação. Que eu meio que liguei o foda-se, assim, sabe? Eu falei, já que o acordo é esse, então o que eu tenho que escrever para dar certo, para passar nessa disciplina? E aí a pessoa entra nesse... É uma coisa, é o contrário, né? Uma coisa, uma desvirtuação completa do que deveria ser educação. Eu lembro que assim, foi uma opção consciente. Eu não vou entender o que é isso aqui, porque, para mim, os professores não estão
dando aula de uma maneira que eles querem que a gente entenda alguma coisa. Então, eu vou entrar no jogo deles. O que é que eu tenho que escrever para você me dar certo? Assim. Enfim, e é muito isso, é muito comum. Tem uma coisa... Ô, André, desculpa, acho que eu entrei na tua frente. Tem uma coisa também que incomoda o professor, que é o seguinte, talvez, quando o professor vai corrigir uma prova, alguma questão, ele quer que toda a questão seja desenvolvida de acordo com as ideias que foram combinadas, vamos dizer assim, combinadas em sala de aula, vamos dizer assim, né? Aí, se um aluno, por exemplo, traz um tipo de resolução de trás para frente, meio que parece que atrapalha um pouco, né, a resolução do professor, o professor fica um pouco assim, meio, por mais que ele fique surpreendido, né, enfim, ele não espera aquilo dali, né, então ele é como se fizesse um acordo com os alunos para que eles seguissem sempre o mesmo roteiro, né, nas resoluções, né, enfim. André, desculpa. Fala aí. André. Não, sem problema. Estão me ouvindo? Sim. Tipo, essa parte daí que falou sobre, do jeito que o professor quer, me fala aí que eu só vou fazer agora desse jeito, foi muito comigo na parte de anéis, em Álgebra 2. A parte de grupos eu consegui desenvolver muito bem. Quando chegou em anéis, nada entrou. E para simplesmente eu conseguir passar nessa matéria foi eu decorar, e é isso daí. Perguntou, escrevi o que estava decorado. Então, é bem isso que eu falei, né? Assim, quando teve a pandemia, né? Aquela coisa que eu também já falei sobre a avaliação, né? E as pessoas ficaram indignadas que os alunos colaram o ensino remoto quando era, né? Durante a pandemia. Aí que vocês acharam que eles não iam colar, é isso mesmo, né? Mas não é isso, assim. Eu falei para os colegas aqui, eles até hoje não entenderam. Eles fazem isso porque vocês pautam o jogo dessa maneira. Vocês dão a regra do jogo, eles estão entrando na regra do jogo. Qual é o jogo? É uma disputa, quem vai passar a perna em quem. Eles estão nessa lógica. Eles não querem aprender, eles querem passar porque vocês dizem para eles que o importante é passar e não aprender. De forma, obviamente, ninguém fala essa frase, mas de forma implícita. Mas, enfim, é isso. Inclusive, a decoreba é perfeitamente aceita. Desde que você decore na cabeça e não no papel, tá tudo bem. Desde que não seja uma cor, tá tudo bem. Exatamente, é isso aí. Vai querer levar um papel, né? Ou você escrever isso que o Marcelo falou, que o professor quer que você escreva. Está perfeito. Né? Mas, enfim. Essas questões são muito importantes. Tudo isso faz parte da matéria, tá? Só lembrando, pessoal. Isso não é uma coisa, comentário à parte. A Larissa escreveu uma coisa aqui. Porque, exatamente, é isso que a gente está falando. Beleza? Bom, mas então vamos falar agora sobre o princípio da boa ordem. Para isso, a gente tem que só relembrar essas definições aí, né? Que o princípio da boa ordem, que a gente vai demonstrar em seguida, né, assim, mudando de assunto um pouco, né, assim, no caso, a gente vai, na nossa construção, eu estou colocando ele como teorema, mas ele poderia ser colocado como axioma também, né, porque a gente pode demonstrar que ele é equivalente ao princípio da indução. Beleza? Então, a gente poderia também, opcionalmente, uma construção equivalente a essa, seria colocar o princípio da boa ordem como axioma e demonstrar o princípio da indução como teorema. Também poderia ser isso. Né? Assim como isso acontece muito como na própria geometria euclidiana. Né? Assim, tem vários equivalentes do postulado de Euclides. Eles podem opcionalmente gerando construções equivalentes, que geram o mesmo objeto matemático. Inclusive, aquilo que nós chamamos hoje de postuladas paralelas, cujo enunciado é
dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela a essa reta passando por esse ponto, não era o enunciado do quinto postulado de Euclides, né? O enunciado do quinto postulado de Euclides é um outro resultado, uma outra proposição que é equivalente a essa, que dados duas retas cortadas, duas retas cortadas por uma reta transversal, se essa transversal forma ângulos alternos internos menores que dois ângulos retos, então essas retas se encontrarão do lado que os ângulos alternos internos são menores que dois ângulos retos. Todo mundo acompanhou o que eu falei? Enfim, mas não importa muito. Só para dizer que tem... Quando a gente... Estou querendo dizer com isso o seguinte, quando a gente faz uma construção axiomática, a gente tem formulações equivalentes, porque tem proposições equivalentes que a gente não pode colocar ambas como axioma, né? Porque, como eu falei na aula passada, uma das regras básicas da axiomatização é que um sistema de axiomática não pode ser redundante, né? Então, não pode ter uma proposição e outra que seja consequência daquela. Mas a gente pode optar, de forma equivalente, a colocar alguma delas. Beleza, pessoal? Fazer uma moda. Tá de boa isso? Então, o princípio da boa ordem, eu não sei bem por que tem esse nome, tá? Não sei se o Michele sabe. Assim, porque o que ele diz é que todo subconjunto dos números naturais tem um elemento mínimo. Beleza? Certo? É porque tem a ver com ordem. Tá? Mas no princípio da boa ordem, o que escolheram? Fala. Não, eu acho que essa questão de mínimo tem a ver com a Tem comparação, né? Sim, O não. que não satisfaz o princípio da boa ordem? Aham. O racionais não satisfaz o Os princípio da racionais, boa a gente ordem. pode pegar um conjunto que não tem um elemento mínimo. Aham. Não sei por que se chama boa ordem. Mas enfim. Só para dizer que às vezes esses nomes também não são óbvios, tá? Mas enfim, ele tem a ver com De ordem. que época será isso, né? Não sei. Boa ordem, quase uma coisa aí. Mas beleza. Lembra do princípio da boa forma, do gestaltismo, assim, era uma época em que tinha certas... Mas não sei, eu estou chutando aqui, né? Uma ideia de que tinha certas coisas que são... Essa ideia do bom, do universo... da filosofia moral, né? Da moral, sei lá, não sei, estou chutando também. Deixa eu parar de falar besteira. Não, mas assim... É porque eu estou falando isso só para dizer que às vezes os nomes das coisas também não são... Às vezes parece que a gente não entende aquele nome, eu também não entendo assim, o nome de algumas coisas. Por que alguém resolveu dar aquele nome? Entendeu? Vou pesquisar. Ótimo. Depois você fala. Então, é isso que a gente vai estar no slide em seguida, é isso que precisa uma ordem, tá? E todos os subconjuntos naturais, repara que a gente... Qual é o enunciado? Deixa eu botar logo aqui, depois eu volto nesse slide aqui. É isso aí. Todo subconjunto não vazio dos naturais tem um elemento mínimo. Tá legal? Certo? Repara que a gente poderia ter uma versão disso nos inteiros, só que nos inteiros eu teria que escrever assim: todo subconjunto dos inteiros A contido em Z que seja limitado inferiormente tem um elemento mínimo. Beleza? Nos naturais, eu não preciso falar limitado inferiormente, porque nos naturais tudo é limitado inferiormente. Pode não ser limitado superiormente. Tá? Aí, obviamente, também é uma conceito, também vale que todos os subconjuntos naturais ou dos inteiros limitados superiormente tem um máximo. Tá legal? Mas, como eu estou dentro dos naturais, eu não preciso falar limitado inferiormente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Porque naturais já é o zero, limita a cota inferior de tudo nos naturais. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Agora, repara que nos racionais e nos reais não vale isso. Tá claro isso para todo mundo? Certo? Porque nos racionais eu posso ter um conjunto limitado inferiormente
que não tem um mínimo. Beleza? Basta eu pegar um intervalo aberto. Tranquilo? Beleza? Por quê? O que é um mínimo? Então, falando essas definições aí. Repara, um conjunto, um número é cota inferior do conjunto se ele é menor que qualquer elemento daquele conjunto. Tá? Beleza? Certo? Tranquilo? É, princípio da má ordem. Porque nos racionais isso se opõe à densidade, né, na verdade. A gente vai falar sobre isso. Mas olha só, o cota inferior é qualquer alguma dessas definições a gente vê aí nas disciplinas. Cota inferior, depois a gente vai voltar a falar de cota inferior quando a gente falar de supremo, tá? Cota inferior, cota superior, quando falar de ínfimo e supremo, que é importante lá para as construções dos reais, beleza? Certo? Então, cota inferior é um elemento que é menor ou igual que todos os elementos de um dado conjunto. Beleza? Então, repara, cota inferior, não, de forma geral, não são únicas, tá? Então, se eu tiver um elemento aqui, vou escrever aqui no chat, um elemento, não, um conjunto qualquer. Espera aí. Escrevi um conjunto aí, 5, 6 e 13. Quais são as cotas inferiores desse conjunto? É qualquer número natural que seja menor ou igual que todos os elementos do conjunto. Está de boa? Certo. No caso, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 também pode ser. Isso, exatamente. 0, vou botar aqui. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, essas aí são as cotas inferiores. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá? E as cotas superiores, analogamente, são do 13 em diante. Tá legal? 13, 14, 15, qualquer número do 13 em diante é cota superior desse conjunto. Tranquilo? Tá? E a gente diz, respectivamente, que um conjunto é limitado inferiormente se ele tem uma cota inferior, e limitado superiormente se ele tem uma cota superior. Né? Então, como eu falei, em N, todos os conjuntos são limitados inferiormente, porque o zero é cota inferior de qualquer subconjunto dos naturais. Tá legal? Alguma dúvida? Beleza? Tá? Bom, e o mínimo e o máximo, quais são? O mínimo é o menor elemento, o mínimo tem que pertencer ao conjunto, o máximo também. Tá? Então, uma forma de dizer, o mínimo é se ele é cota inferior e pertence ao conjunto. Então, o mínimo é um elemento do conjunto que é menor ou igual a todos os elementos do conjunto. E o máximo, analogamente, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Beleza? Aí, quando mais para frente, a gente falar de Supremo também, tá? Que é super importante. A gente não precisa falar disso agora. Mas percebam que, pensando nessas definições, esse teorema aqui, que é o princípio da boa ordem, ele não vale nos racionais. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo que eu posso pegar, por exemplo, vou escrever aqui no chat. Uma coisa bem boba aqui qualquer. Calma aí.
o conjunto dos números racionais que são maiores do que 1, certo? Repara que esse conjunto ele é limitado inferiormente, mas ele não tem um mínimo. Todo mundo está de acordo com isso, certo? Por que ele não tem um mínimo? Porque para cada elemento pertencente ao conjunto, por exemplo, 1,1, eu posso pegar um outro elemento que é menor do que aquele que eu peguei e que ainda pertence ao conjunto. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Beleza? Alguma dúvida? Tá? Aí a gente vai ver depois que esse conjunto, no caso, tem um ínfimo, que é o 1. Aí depois a gente fala sobre isso. Tá? Certo? Mas ele não tem um mínimo. Tá? Com esse exemplo, eu quero dizer que o princípio da boa ordem é uma característica dos números naturais, porque ele vale nos números naturais, mas não vale nos racionais. Tá? E o princípio da boa ordem ele tem muito a ver com essa característica dos naturais. No fundo, por que vale o princípio da boa ordem? Porque entre um número natural e o seu sucessor não tem ninguém. Né? Entre um número natural e o seu sucessor, não tem nenhum outro número natural. Então, por que vale o princípio da boa ordem? Porque, dado um número natural, eu posso dizer quem é o próximo. Tá? Eu posso dizer quem é o menor número natural que é maior do que aquele que eu tomei, que é o sucessor. Em que eu não posso falar isso, não tem o próximo. Beleza? Tranquilo? Quem é o próximo número racional depois de 1? Não tem. Porque entre dois números racionais, por isso está oposto à densidade. Né? Entre dois números racionais, também sempre tem outro. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, vamos ver a demonstração disso. Certo? Essa demonstração ela não é tão sintática como as outras que eu falei, porque ela não vai só usando as definições, ela usa uma ideia. Tá? E essa ideia ela é um pouco assim, eu vou usar o princípio da indução, né, que eu falei que a gente vai demonstrar isso a partir do princípio da indução e a gente poderia reciprocamente assumir o princípio da boa ordem como axioma e demonstrar o princípio da indução como teorema. Não vou fazer isso, pode até ser um exercício. Mas a gente vai usar o princípio da indução nessa demonstração, só que a gente vai usar de uma maneira um pouco não convencional, tá? Porque a gente vai usar o princípio da indução dentro de uma demonstração por absurdo. Beleza? Tá? Eu acho essa demonstração aí super legal, assim. Então, vou falando passo a passo, vamos acompanhando, tá? Vamos tentar acompanhar, que só falta isso para a aula de hoje. E ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos ver se dá para acompanhar cada passo. Ó. Então, como é que é a demonstração? Eu vou começar, na verdade, tomando esse conjunto que eu estou chamando de M. Então, eu pego um conjunto A, que é um subconjunto dos naturais, diferente de vazio. Esse conjunto que eu estou chamando de M, repara só, ele é exatamente o conjunto das cotas inferiores de A. Tá legal? Certo? Então, quem é o conjunto M? É o conjunto de todos os números naturais que são menores ou iguais que todos os elementos de A. Tá legal? Certo? Então, por exemplo, digamos que o conjunto A seja aquele que eu coloquei ali, 5, 6 e 13. Quem é o conjunto M? Eu botei 5, 6 e 13 só porque eu gosto de botar o número 13 no meio das coisas. Se o conjunto A é 5, 6 e 13, quem é o conjunto M? O conjunto M é esse que apareceu aí embaixo.
Tá legal? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Alguma dúvida nisso? Certo? Então, o conjunto M é o conjunto de todas as cotas inferiores, tá? Beleza, pessoal? O que eu vou demonstrar? Eu vou demonstrar, na verdade, que esse mínimo a maior cota inferior. Tá legal? Que é exatamente o 5. Tranquilo? Nesse caso, nosso exemplo ali. Beleza, pessoal? Tá de boa? Só uma observação. É claro que a gente não pode demonstrar usando exemplos, né? Isso não é legítimo nas regras lógicas da matemática. Mas ter um exemplo para ficar como referência ajuda muito a dar sentido à demonstração, concordam com isso? Né? Na verdade, o que eu estou fazendo? Isso aí está lembrando muito o que o Danilo estava falando. Exatamente. Então, isso que eu estou fazendo não é parte do corpo da demonstração, mas não é ilegítimo fazer isso. Não só não é ilegítimo, que todo mundo faz isso, inclusive os professores, inclusive as pessoas que escrevem os livros. Mas muitas vezes nos livros está escondido, né? Beleza? Aí no livro, em vez de falar isso aí, o que o livro fala? É fácil ver que, certo? Beleza, pessoal? Outra coisa, Vitor, eu também fiquei pensando aqui sobre esse conjunto que foi colocado aí. Parece que ele cai de paraquedas, né? Assim, exatamente. Ele tem uma estratégia ali. Exatamente. Né? Então, assim, eu não tive essa ideia assim do nada, né? Assim, a gente faz as demonstrações fora de ordem. A gente vai tentando, depois a gente apresenta ela ordenada. Entendeu? Mas a forma como a gente se apresenta a matemática, parece que a pessoa escreveu aquilo é um gênio. Porque parece que ela sacou, sem fazer nenhum rabisco no papel, que se eu tomasse esse conjunto aí, tudo ia dar certo. Beleza? Depois de pensar, exatamente. Depois de pensar muito sobre isso. Então, é fácil, eu acho que isso é muito importante, tá, pessoal? Porque, veja bem, falar que é fácil ver que é desonestidade intelectual, tá? Que algumas pessoas fazem sem querer, beleza? Algumas pessoas, como a gente falou, fazem por despreparo, algumas pessoas fazem porque acham que é o certo, e algumas pessoas fazem de má fé mesmo, né? E eu acho que alguns autores de livros escrevem de má fé. Escrevem porque eles querem passar uma ideia de que ele é mais inteligente que os outros, que matemática é uma coisa inacessível. E a pessoa se acha incapaz, né? A pessoa que não consegue ver aquilo dali, nossa, não sou desse mundo. Exatamente. Mas seja qual for o motivo, eu acho que é muito importante vocês terem essa ideia. E falar isso é fácil ver que isso é legitimado pela cultura docente, né, em matemática. Isso é visto como uma coisa elegante, certo? Né? É falar que é fácil ver, dá um charme. Que é trivial. Falar que é fácil ver que é desonestidade intelectual, porque a pessoa está escondendo, seja de forma deliberadamente ou não, a maneira como ela pensou. A pessoa está sonegando conhecimento. Beleza? Então, por isso que eu digo... Desculpa, Vitor. Acho que chega a ser até assim, anticientífico, assim, dependendo da medida que a gente tratar a matemática como ciência, que é tipo assim, tu esconde uma parada atrás da árvore e olha o que eu achei. Esse pega e tira. Olha, eu tive essa ideia aqui e mesmo tudo deu certo. Porra. Beleza? Então, acho que isso é muito importante porque isso acontece na educação básica também. Então, para quem é professor da educação básica, para quem é professor ou vai ser da educação superior, é muito importante abandonar isso completamente. Tá legal? Eu não sei, Vitor, eu fico pensando aqui, né? Até pensando nas vezes que eu já escrevi isso lá no meu passado, né? Porque também já escrevi essas coisas. Eu acho que tem uma questão de uma ignorância mesmo, não necessariamente de uma má fé. É uma questão da gente não ter conhecimento sobre. A gente toma a cognição, tipo, aquilo que a gente vê facilmente, todo mundo vê.
Aham. Não é? Exatamente. Só que existem diferenças. Isso. Então, nessas Olimpíadas agora, não sei se eu já comentei isso, teve aquela, vocês viram aquela história da entrada Soares, aquela menina que faz um negócio doido e que entra de um jeito, uma brasileira que inventou um jeito de entrar na trave, vocês viram isso? Não vi. Me chamou a Não. atenção que eu vi vários comentários, assim, no Twitter dizendo como que ela, eu não consigo, as pessoas dizem, eu não consigo imaginar como é que ela chegou a isso, como que ela construiu isso. Quantas vezes como é que ela não arrebentou a cabeça no processo de construir esse movimento? É um movimento, você vê o movimento, você não entende o que ela fez, só vê que ela não termina de uma certa forma, entendeu? Eu vou ver depois. Qual o nome dela? Júlia Soares, se eu não me engano, não é Júlia? Júlia ou é Tá. Rebeca? Misturei as duas aí, mas eu sei que é Soares, Júlia Soares. Júlia Soares. Tá, Essa depois eu vou entrada, procurar. tem um movimento na trave que passou a ser chamada Entrada Soares, é conhecida assim, mundialmente, que ela criou, tipo a superfície de costa, assim, tem uma entrada Soares, tá? E aí, o que eu fiquei pensando? Aquilo me fez pensar justamente nesses movimentos, que, na verdade, para ela faz com uma naturalidade que tem a ver com anos, né? Até para construir aquilo, certamente ela trabalhou muito, mas é parte de um processo histórico. E cada professor de matemática que está na universidade, caraca, ele teve um processo histórico que certamente envolveu muito estudo de análise. E isso faz com que ele tenha uma perspectiva que é muito diferente daqueles para quem ele está ensinando, né? E aí isso me ficou na cabeça, e naquele momento eu vi assim, que eu não sei fazer meme desse negócio, mas se alguém souber aí e quiser fazer, que é a seguinte situação, você imagina o professor dizendo, igual aquele negócio, né? Agora vamos demonstrar esse teorema. E aí entra a Júlia e faz aquele movimento. E aí o professor olha, vocês não entenderam? Espera aí, eu vou explicar mais devagar. E aí você bota a Júlia em câmera lenta. Você não fala qual foi a ideia que você teve, ou alguma outra coisa. Não adianta nada. Entendeu? Não adianta A nada. questão Você não pode é ver essa, você falar na mesma ordem as coisas. Não é essa a questão. Né? Não, olha só. É isso, quando o aluno fala, tem não é, o que ele não está entendendo não é o que está escrito, é por que aquilo está escrito. Aí a pessoa repete o que está escrito. Como que Ele para se todo constrói ele. aquilo, né? Como que Ele se sabe o que é pensa para aquilo? todo, o que é pertence. Né? Exatamente. Beleza, pessoal? Bom, enfim, vamos lá, terminar. Essa demonstração eu acho ela legal, assim, mas ela não é técnica, tá? Então, olha só. Primeiro lugar, todo mundo concorda, como eu já falei, pela nossa própria definição de relação de ordem, zero é menor ou igual que todo número natural. Eu nem falei isso lá quando a gente falou da relação de ordem. Por quê? Porque todo número natural, né, n é igual. Peraí, todo número natural n é igual a zero mais n. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, isso quer dizer o quê? Quando é que um número é maior do que o outro? Quando o primeiro é o outro somado com alguém. Então, o número natural n, qualquer, é igual ao zero somado com o próprio n. Então, isso quer dizer que o n, qualquer número natural n, é maior ou igual que zero. Beleza? Se qualquer número natural n é maior do que zero, que é o que está escrito ali, então quer dizer que zero é cota inferior de qualquer conjunto dos naturais, qualquer subconjunto dos naturais. Tá beleza, pessoal? Tá certo? Alguma dúvida? Então, se zero é cota inferior do conjunto A, então isso quer dizer que zero pertence a M. Tá legal? Certo? Tranquilo? Agora que eu vou usar o princípio da indução. Só que eu vou usar o princípio da indução de uma maneira, como eu falei, pouco usual. Beleza? Que é a seguinte. Se valesse isso aqui, olha só,
Seria melhor eu estar escrevendo no quadro, tá? Porque aí está aparecendo tudo de uma vez, mas quando a gente escreve a demonstração no quadro, acho que é muito mais fácil de acompanhar. Mas, enfim, vamos lá, fazer um esforço. Veja bem, eu já sei que 0 pertence a M, concordo? Tá? Se for verdade, isso que está escrito aí, se for verdade que Mzinho pertence a M, implica M mais 1 pertence a M, então, pelo princípio da indução, eu chegaria à conclusão o quê? Que o Mzinho é igual, o Mzinho não, o Mzão é igual ao conjunto dos números naturais. Tá beleza, pessoal? Tá claro? Certo? O que o princípio da indução diz? O princípio da indução diz que sempre que eu tiver um conjunto com essas duas propriedades, 0 pertence ao conjunto e M pertence ao conjunto, implica M mais 1 pertencente ao conjunto, então eu posso concluir que esse conjunto é igual ao conjunto de todos os números naturais. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Quem está sem falar nada? Alguém que estiver viajando completamente pode falar. Certo? Então, aí... Desculpa, eu só estou querendo ver o porquê que isso é importante. É claro que a gente tem que ver a demonstração toda, né? Isso, calma aí, já acho que no próximo passo... Não, eu só estou aguardando aqui. Não, mas essa afirmação... é porque essa demonstração ela tem vários pequenos detalhes que se encaixam. Então, isso aí está tranquilo? Eu já sei que 0 pertence a M. Tranquilo? Se valesse essa afirmação aqui, M pertence a M, então M mais 1 pertence a M para todo M, se isso valesse, então, pelo princípio da indução finita, a conclusão que eu chegaria seria que M é igual ao conjunto dos naturais. Beleza? Então, isso é uma coisa. Qual é o problema? Se isso for verdade, então isso implicaria que A é igual a vazio. Tranquilo? Certo? Porque se M são os conjuntos, é o conjunto, esse M empurraria o A para o infinito, entendeu? Se M fosse o conjunto de todos os números naturais, eu não poderia ter nenhum número natural pertencente a A. Fez sentido isso? Tranquilo? Certo? Por quê? Para um número pertencer a A, ele tem que ser maior ou igual que todos os elementos de M. Então, se M são todos os números naturais, não sobraria nenhum elemento em A. Tá legal? Isso, fez sentido? Marcelo, Danilo. Então, com câmera aberta. Sim ou não? Por que implica que é vazio mesmo? Porque, olha para o exemplo, esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. Espera aí. Ó, M é o que vem antes de A. Certo. Entendeu? Então, faz sentido. Beleza, pessoal? M é o que vem antes de A. Então, se M são todos naturais, não sobra nada para A. Sim. Que tipo, M é o conjunto das cotas inferiores, dá para falar isso, né? Sim, sim. Isso mesmo. Então, se tudo é cota inferior, então não tem nada para A. Não é nada para A. Sim, exatamente isso. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, veja bem, em resumo, já que a gente está até agora, se isso aí acontecesse, então A seria vazio. Mas eu tenho lá na hipótese do teorema que A é, por hipótese, diferente de vazio. Tá legal? Então, se A é diferente de vazio, isso não pode acontecer. Esse é o argumento de absurdo. Tranquilo? Certo? Então, não pode valer essa implicação. Mzinho pertence a Mzão,
implica M mais 1 pertence a M. Essa afirmação não pode valer, porque se ela valesse, isso implicaria A igual a vazio. Tá beleza? Então, eu chego à conclusão que essa implicação é falsa. Agora, o que significa dizer que essa implicação é falsa? Significa dizer isso aqui, ó, que existe um elemento M tal pertencente a M, tal que M mais 1 não pertence a M. Tá legal? Porque, repara só, a afirmação que eu estou dizendo que é falsa é a seguinte: Mzinho pertence a M, implica M mais 1zinho, Mzinho mais 1 pertence a Mzão. Tá legal? Certo? Qual é a negação lógica dessa afirmação? Que existe algum elemento, certo? Que pertence a M, mas que não implica que o M mais 1 pertence a M. Ou seja, que o M mais 1 não pertence a M. Tá legal? Certo, pessoal? Repara só, pensando em lógica, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente tem uma afirmação da forma A implica B. Beleza? Tranquilo? Tá? Beleza? A implica B, que é essa aí. Mzinho pertence a M, implica M mais 1 pertence a M. Beleza? Tranquilo? Qual é a negação de A implica B? A negação de A implica B é A e... Não tem o símbolo B. A e não B. B. Isso. Tá claro, pessoal, isso para todo mundo? Certo? A negativa de A implica B é A e não B. Certo? O que A implica B significa? Que sempre que A vale, B vale. Como é que é a negação disso? A negação disso é: existe pelo menos um caso no qual A vale e B não vale. Tá legal? Tá de boa isso, pessoal? Michele, quer melhorar a minha explicação? Assim? Não, eu não lembrava desse negócio, é bem tricky aí, né? Tem esse truque que é justamente o elo da indução que a gente tem que usar, né? Sim, é bem, por isso que eu acho legal essa demonstração, que ela é meio não usual, assim. A gente tem que negar a indução, mano. Estava pensando aqui numa versão desenho, mas estava só pensando versão desenhada. Isso. Mas com relação a essas negações lógicas aí, alguém viajou nisso? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Certo. Tá. Então vamos lá, tá quase acabando. Agora, olha só. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui que nos ajuda a pensar. O que eu estou falando, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: que tem que, esse deve aí é no sentido de tem que, tá? Não é no sentido de é provável que, não, tá? Deve existir significa tem que existir um elemento M pertencente a M, tal que M mais 1 não pertence a M. Tá legal? Beleza? No caso desse nosso exemplo aí, que eu coloquei de novo no chat, quem é esse elemento Mzinho? O elemento Mzinho é quem? É um elemento que ele pertence ao Mzão, mas o sucessor dele não pertence ao Mzão. Quem é, no caso desse quem é esse Mzinho, no caso desse exemplo aí? É o 5, né? É o 5. Beleza? É o único elemento de Mzão cujo sucessor não pertence a Mzão. Então, é esse 5 que vai ser o mínimo de A, porque lembrando que o meu objetivo é mostrar que A tem um mínimo. Tranquilo? Certo? Então, justamente eu vou mostrar que esse Mzinho que é o mínimo de A, por isso que eu chamei ele de Mzinho. Ele é o mínimo. Tá?
Agora, o que falta? Mostraremos que esse Mzinho é o mínimo de A. Tá? Repara só, eu já sei que esse Mzinho é um elemento de M. Tá legal? Então, isso quer dizer que o Mzinho é menor ou igual a N por definição do Mzão, tá? O Mzinho é um elemento de Mzão. O Mzão é o conjunto das cotas inferiores de A. Então, o que eu estou dizendo é que o Mzinho é cota inferior de A. Tá legal? Certo? Então, eu já sei que o Mzinho é menor ou igual a todos os elementos de A. Tá beleza, pessoal? Isso. Tranquilo? Então, para ele ser o mínimo de A, o que falta eu demonstrar? Falta demonstrar que o Mzinho pertence a A. Porque, lembrando, o que é o mínimo? Tá? O mínimo é um elemento que é cota inferior do conjunto e, ao mesmo tempo, pertence ao conjunto. Tá certo? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, só falta mostrar, para completar a minha prova, que Mzinho pertence a A. Tá? Aí, para mostrar isso, eu vou fazer uma nova hipótese de absurdo. Eu vou supor que Mzinho não pertence a A. Tá? Agora, se Mzinho não pertence a A, e eu já sei que. Então, o que Mzinho não pertence a A? Isso quer dizer que Mzinho é diferente de todos os elementos de A, concorda? Tá? Mas eu já sei que ele é menor ou igual que todos os elementos de A. Se ele é menor ou igual que todos. Aqui é um absurdo, tá? É uma hipótese absurda. Se ele é menor ou igual que todos os elementos de A e ele não pertence a A, então ele não pode ser igual. Então ele tem que ser o quê? Estritamente menor que todos os elementos de A, porque ele é menor ou igual, mas não pertence a A. Então ele não pode ser igual a ninguém. Beleza? Então, a conclusão que eu estou chegando dentro essa demonstração tem duas hipóteses de absurdo, tá? Por isso que ela não é muito linear, tá? É essa aí. Que Mzinho é menor estritamente que todos os elementos de A, tá? Beleza, pessoal? Agora, vamos usar a definição de menor. A definição não, desculpa. Vamos usar o teorema 3, que é aquele que a gente demonstrou. Mas eu sei que Mzinho é menor que todo elemento de A. Mas entre Mzinho e o seu sucessor não tem nenhum número natural. Eu já demonstrei isso. Em outras palavras, se Mzinho é menor que todo elemento de A, então, né, se Mzinho é menor do que N, isso é a mesma coisa que dizer que N mais 1 é menor ou igual a A. Lembra que é o último teorema que a gente demonstrou antes do intervalo? Certo? Se eu tenho que M é menor do que N, então M mais 1 é menor ou igual a N. Tá? Beleza isso, pessoal? Isso é aplicação direta do teorema que a gente demonstrou anteriormente. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá sim, professor. Tá. Tranquilo. Pronto. Então aí a gente já chegou no absurdo. Porque, repara, se eu estou dizendo que N mais 1 é menor ou igual que N para todo N pertencente a A, o que isso significa? Que N mais 1 é cota inferior de A. Cota inferior. Isso. Ou, em outras palavras, que o N mais 1 pertence a ao N. conjunto M. E esse é o absurdo, porque quem é o M? O M é exatamente um elemento ao que N mais 1 não pertence a M. Isso. Logo, essa suposição
que nos conduziu ao absurdo não pode ser verdadeira. M pertence a A, que foi a suposição que nos levou a essa contradição. Observem o uso do princípio terceiro incluído, terceiro excluído, nesse argumento lógico, né? Ou vale uma coisa ou a sua negação. Então, eu cheguei à conclusão que M não pertence a A, não pode ser verdadeiro. Logo, M pertence a A, que era o que eu queria mostrar. Isso completa a prova. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, Michele? Acho que, novamente, né, qual que é a dificuldade dessa demonstração? Bom, ela tem várias coisas intrincadas, mas eu acho que um ponto para começo de conversa, né, para entender, eu acho que um pouco na direção do que o Marcelo estava se perguntando, por que eu preciso fazer essas coisas, né, lá atrás, é a ideia de que a gente tende a pensar assim, bom, mas o conjunto não vazio, nos naturais, ele vai ter um elemento mínimo, e para ver isso, basta eu sair andando a partir do zero e ver o primeiro elemento que está no conjunto. O problema é que assumir esse primeiro elemento é a existência de um primeiro elemento em conjuntos naturais que a gente quer provar. Então, eu não posso dizer, eu vou pegar o primeiro elemento, senão eu estou afirmando que eu vou fazer aquilo, vou pegar aquele elemento que eu quero provar que existe, mas como eu posso pegar se o meu objetivo é provar que ele existe? Entende? Eu não posso, ele estaria existindo porque eu digo que ele existe, não porque eu estou demonstrando que ele existe. E aí, então, essa demonstração que traz o Vitor, né, ela faz o quê? Ela faz isso sem fazer isso. Porque, de alguma forma, ela pega lá, vou pegar o conjunto dos elementos que são menores que todos os elementos de A. E olhando aqueles exemplos, vocês veem que, então, tem ali alguns numerinhos que são menores que todos os de A, beleza. E daí, você vai olhando o princípio da indução, que tem essa afirmação, o princípio da indução fala de propriedades, né, que se vale para um cara, tem que valer para o sucessor. Aí, vamos supor que valesse o princípio do sucessor para essa qualidade de ser menor que todos os elementos de A. Se valesse, como zero é menor ou igual, todo mundo seria. Aí vem a primeira parte, seria o conjunto A vazio e acabou. Então, essa propriedade vai furar em algum lugar. E aí você vai andando de pares, né? Você não está falando num menor elemento. Você não é o primeiro momento em que falha isso, não. Existe um momento em que o cara é uma cota inferior e o seguinte não. E assim você conseguiu pensar esse cara nessa demonstração, sem cair na ideia de dizer, eu vou pegar o primeiro que aparecer, porque primeiro você não pode, senão você está afirmando que você quer provar. Senão você está partindo da tese, né? Assim. Então, é muito legal essa observação, né? Assim, porque ajuda a pensar como é que eu tive essa ideia. Porque como é que eu posso ter uma estratégia para, como a Michelle falou, para pensar o cara que eu quero pensar. Entendeu? Certo, pessoal? Então, isso ajuda a pensar. É claro que tem uma coisa também, o seguinte, quando você vai tendo, isso é normal, assim, quando você vai tendo mais experiência numa coisa, essas ideias vão ficando mais fluidas, né, digamos assim. Mas isso ajuda a pensar como é que você pode ter essa ideia, porque é uma estratégia, essa ideia vem de uma estratégia de como eu quero localizar, como eu posso localizar aquele cara sem afirmar a existência dele, que seria contra as regras. Fez sentido, pessoal, isso? Sim. Fez. Show. Então, Michele, bom, com isso a gente encerra essa parte de construção axiomática dos números inteiros. Michele, quer mostrar um pouquinho a questão do gráfico? A gente tem um pouquinho de tempo de aula. Sim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar assim, a ideia geral, vou deixar um questionamento, então, para o pessoal pensar, e tem um vídeo também que eu fiz para essa disciplina de análise, onde a gente usa esse material,
em que ali está explicada tanto está explicada a questão da axiomatização usando esse caminho por grafos, está explicado também a questão das relações que a gente falou aqui, e a própria questão dos grafos, e essa relação entre, esse paralelo entre a questão das relações e a construção do grafo. Tudo isso está nesse vídeo, vou deixar para vocês verem. Nesse vídeo, a gente faz a axiomatização de uma estrutura em árvore, tá? Mas para chegar lá, a gente discute essas coisas antes. E esse vídeo, ele é pensado justamente para, na época, fizemos na época do ensino remoto, para os alunos poderem ir pegando um pouco essa ideia da construção axiomática com os grafos, para tentarem responder essas perguntas que eu vou deixar, então, para vocês, tá? E a pergunta, basicamente, é a seguinte, posso compartilhar aqui? Sim, eu já posso tirar isso aqui. Vocês vão ver, inclusive, que nesse vídeo eu uso o termo errado, esse diagrama de Venn, que eu falei para vocês, que eu aprendi depois, a Renata, da lógica, ela me corrigiu, mas naquele vídeo eu ainda achava que os diagramas sagitais eram diagramas de Venn, então eu falo diagramas de Venn lá, tá? Vocês dão um desconto, tá? Espera aí, deixa eu procurar aqui, cadê a janela? Vou botar janela, e aí vou botar essa janela daqui, que é daqui no material, compartilhar, vamos ver aqui, cadê a janela? Aqui... Então, aqui nesse material, tá? Não se preocupa que a letra está pequena, que eu só quero ver a imagem, tá? A gente usa essa estrutura aqui, que é justamente um grafo. Um grafo, basicamente, já são os nós, as bolinhas relacionadas por setinhas, né? Um grafo orientado, no caso, que dando a ideia de que isso aqui deveria ser a estrutura do natural, tal como a gente imagina, né? E aí, a gente vai olhar para os axiomas de Peano, né? Que aqui estão apresentados aqui como esses 3 axiomas, como o Vitor colocou. O primeiro diz que você tem um conjunto que a gente chama de N, uma função S, que a gente chama de sucessor, e S é injetiva. Existe um único elemento de N que não pertence ao conjunto da imagem de S, né? Ou seja, o elemento 1, que não é imagem, não é sucessor de ninguém. E aqui embaixo tem o princípio da indução, né? Que diz, então, que o terceiro axioma, o axioma da indução. Se você tem um conjunto A, e é difícil, eu percebi que os alunos têm dificuldade, porque aqui, para construir os naturais, você recorre a um outro conjunto que não é os naturais. É algum subconjunto desse conjunto que a gente quer chamar de naturais. Se esse subconjunto A tem essa propriedade de que o 1 pertence ao A, que sempre que o 1, desculpe, se A é um conjunto tal que, se 1 pertence a ele, e para todo elemento dele o sucessor também está, então esse conjunto tem que ser o conjunto dos naturais completos, né? Isso aqui dificulta um pouco para entender, porque, na verdade, por trás desse C tem uma universalidade, é para todo subconjunto dos naturais que tiver essas duas propriedades aqui, esse subconjunto tem que ser o próprio N, né? E aí a gente vai, para trabalhar isso, a gente usa justamente a ideia dos grafos. E qual que é a pergunta que eu faço, então, que eu vou deixar para vocês e que eu não considero trivial? É entender que outros tipos de estruturas de grafos com bolinhas e setas eu poderia construir, diferente dessa, se eu tirasse um ou outro daqueles axiomas. Se eu tirar o segundo axioma, o que é o... Tá? E aí o vídeo da árvore ajuda um pouco, porque a gente vê como axiomatizar a árvore e a gente vai colocando axioma e vai dizendo, será que isso é suficiente? Se eu só tenho esse axioma aqui, que outras estruturas eu poderia ter além da que eu quero? Porque a ideia é que você tem que escrever um conjunto de axiomas de regras, né, porque são regras, que garanta que toda estrutura que satisfaz aquele conjunto de regras é isomorfo, como disse o Vitor, né, a essa que a gente tem, que a gente quer. Ou seja, tem uma relação de... Você vê que a gente discutiu na aula passada, né? Você vê que a gente não dá nome, a gente não chama de 1, 2, 3, porque aí às vezes a pessoa diz, e se chamar de A, B, C? Não importa o nome. Na verdade, o grafo ele tem uma representação que, né? Então, a pergunta que eu deixo é, se eu tirar cada uma dessas propriedades, eu acho que talvez a gente pudesse rapidamente tentar discutir, sei lá, a segunda que é mais fácil. Se eu tirar essa segunda propriedade, se eu disser... Não, a injetividade. Vamos tirar só a injetividade. Vamos assumir que não precisa ser injetiva, né? Que outras... repara, se eu não tivesse injetividade, aqui eu poderia, por exemplo,
que esse último nó volta aqui no terceiro. E a minha estrutura estaria fechada e plenamente compatível com os outros axiomas. Seria parecida com essa daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu tiro a injetividade, o conjunto dos naturais definidos pelos axiomas que ficam poderia ser isso aqui, que a gente sabe que não é equivale ao que a gente quer como conjunto dos naturais. Mas repara que satisfaz os outros axiomas. Existe um que não é sucessor de ninguém. Se você partir desse, for percorrendo por sucessor, você vai percorrer, vale a indução, né? Mas não vale a injetividade. Por que não vale a injetividade? Porque tem dois nós que levam para o mesmo nó. Entende? Então, a brincadeira é essa, entender a necessidade de cada uma dos... E, em particular, me interessa pensar, então, por que se eu não tivesse o axioma da indução, que outras estruturas eu poderia ter? Entende? Essa é a pergunta. E aí eu vou deixar, então, um vídeo. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu... Eu vou botar depois na sala, mas se alguém quiser já sair olhando, já vou deixar aqui no chat, então, peraí, também, que é esse vídeo daqui, tá? É um vídeo em que tem a axiomatização, uma construção axiomática como se fosse de piano, mas que em vez de ser para os naturais, é para uma árvore. E está toda discutida lá sobre o que a gente precisa. Tá bom? É isso. Foi com base nisso que só para vocês verem aqui mais uma coisinha, que a gente criou um jogo, porque veio com base nesses exercícios que tem aqui embaixo. Ó. Tá vendo esses exercícios aqui? Que aí depois a ideia é, quero construir axiomas para cada um dessas estruturas, e é muito doido. Essa daqui é bem complicado, viu? E cada um constrói de um jeito mais doido que o outro. E tem depois a atividade ao contrário, que a gente dá os conjuntos de axioma e as pessoas têm que encontrar aqui grafos que representam esses conjuntos de axioma. Então, essa é a brincadeira da axiomatização que a gente faz. Muito bacana. Então, tudo isso, né, aquilo que a gente já falou, assim, muitas vezes vamos dizer, esse jogo, né, da Michelle, ele ajuda a entender aquilo que a gente falou, que você quer capturar uma ideia que você já tem, você quer descrever uma ideia que você já tem. E na graduação, isso é dado, o professor começa a aula, axioma, e vamos em frente, né? A grande questão é essa. Beleza, pessoal? E é legal que a gente tem... Não, o Danilo é do quadrinho, tem o pessoal do jogo. A Bia, que é dos jogos também. A gente tem vários jogos que, na verdade, são isso. É descrever uma coisa com outras coisas. Mímica, quem brinca de mímica, quem brinca daqueles jogos de desenhar. A ideia é essa, né? Você tentar descrever uma coisa usando certas regras, assim, né? O que você pode usar para descrever e tentar transmitir para os outros isso. No fundo, a axiomatização, em certo sentido, é isso. É você traduzir num outro conjunto numa outra linguagem, certas coisas, né? Certas propriedades. Exatamente. Isso aí. Então, valeu, galera. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Espero que tenham curtido. Foi legal. Esse aí é um baita de um desafio aí da Michelle. Sim. Olha, Marcelo, e uma vez, você sabe, esse negócio veio que alguma vez alguém me perguntou, e eu já tinha terminado meu doutorado há muito tempo, para que precisa terceiro axioma? Eu falei, terceiro axioma é axioma da indução. A gente prova tudo por indução. Não, tudo bem, mas você não entendeu a minha pergunta. Por que os números naturais não seriam os naturais? O que poderia ser, além disso que a gente chama de naturais, se não tivesse... Aí eu pensei, caraca, peraí, eu não sei responder. E fui pensar, entendeu? Vi que eu tinha aprendido, tinha feito análise, eu era capaz de ensinar análise, né? Tinha sido monitor, e nunca tinha me perguntado isso. O que acontece? Que outro conjunto eu poderia ter? Que outra estrutura eu poderia ter se eu tirar o axioma da indução? Legal. Por que cada axioma é necessário, né? João. Uma dúvida, professor. Você chegou a comentar que o princípio da boa ordem ele é equivalente à indução, né? A gente vai chegar a ver a volta, porque a gente provou a ida, né? A gente mostrou... A princípio, não. Eu acho que eu botei isso, inclusive, em alguma lista. Tem uma lista de exercícios lá. Assim. Mostrar a volta, no caso. Mostrar a volta. Entendi. Eu posso... porque senão é isso, assim, tem que
fazer um desapego, né? Assim, porque tem muita coisa ainda para dar, né? Assim, aí não dá tempo de falar tudo. Mas eu vou conferir até, depois você pode até amanhã, João, se você quiser, me lembra, tá? Mas eu vou ver se tem aí exercício. Aí, se não tiver, eu vou botar, tá? E aí vocês podem tentar fazer como exercício e qualquer coisa eu faço e boto lá como exercício resolvido, tá? Ok, Beleza? sem problemas. Então, valeu. Então é isso, pessoal. Boa tarde, então. Boa semana. E semana que vem a gente vai começar a falar de infinito. A gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, cenas dos próximos capítulos. Né? Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho daquela coisa de função injetiva, sobrejetiva, porque essas ideias são importantes quando a gente vai falar de conjunto infinito em seguida. Aí a gente vai começar a falar de conjunto infinito, provavelmente na aula que vem, na seguinte. Aí depois disso a gente volta, né? Porque como eu falei agora há pouco, a gente começou com N, porque a gente precisa de N para falar de infinito, tá? Aí depois disso a gente volta para a construção de Z e de Q, beleza? Antes ainda da construção de Z e de Q, a gente vai fazer uma breve revisão do que é anel, o que é corpo, aqueles nomes lá da álgebra. Tá? Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até mais. Até, gente. Tchau. Tchau, tchau.